Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Hoje, 22 de outubro, é o dia da praça. É isso mesmo, você ouviu direito. Uma data dedicada a esse espaço tão importante e simpático em nossas cidades. Sim, a praça merece ser exaltada. Ainda que a sua cidade seja muito pequena e exista somente uma na região central, naquela clássica configuração de praça, coreto e igreja. Mas é nesse lugar que nas cidades pequenas as pessoas se encontram após uma celebração religiosa e nas principais festas locais. Um espaço de socialização importante que em cidades grandes também pode significar um oásis com muito verde para garantir arborização aos bairros, além de ser um lugar para crianças brincarem, animais passearem e moradores se exercitarem. Mas infelizmente não é incomum vermos praças mal cuidadas, com equipamentos quebrados, sem manutenção e com iluminação precária. Os noticiários locais estão cheios de queixas de moradores exigindo que o poder público faça valer o IPTU pago e providencie praças de qualidade para a comunidade. Mas não é só a praça de bairro que às vezes está em mau estado de conservação. Aqui em Brasília, capital do país, a Praça dos Três Poderes está há alguns anos se deteriorando, pois nunca passou por uma revitalização desde a construção da cidade em 1960. Em 8 de janeiro de 2023, vândalos arrancaram as pedras portuguesas do piso, arremessando-as contra os monumentos, placas de sinalização e até vidraças dos prédios públicos, piorando o estado geral da praça. Felizmente, em breve, começam a troca e recolocação das pedras portuguesas. E os trabalhos serão divididos nas etapas de manutenção, reforma da estrutura, restauro das obras e instalação de iluminação e acessibilidade, além da construção do plano de manutenção permanente. O local foi projetado por Oscar Niemeyer e abriga os edifícios sedes dos três poderes da República: o Palácio do Planalto, o Palácio do Supremo Tribunal Federal e também o do Congresso Nacional. O espaço integra a estrutura central de Brasília, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade em 1987 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco. A previsão é de que a Praça dos Três Poderes esteja totalmente restaurada em março de 2025 para turistas e moradores da cidade que não vão mais se queixar que o espaço está abandonado, como vem acontecendo há anos. Entre as atrações da praça estão as esculturas Os Candangos e a Justiça, o Museu Histórico de Brasília com a escultura de pedra-sabão da cabeça de Juscelino Kubitschek e a Casa de Chá, reaberta há poucos meses. Todo primeiro domingo de cada mês é possível assistir no local a troca da bandeira do mastro de 100 metros de altura. Então, assim como a famosa praça da capital do país, é preciso que todas as outras praças Brasil afora recebam o cuidado do poder público e da população. Afinal, uma praça bem cuidada é tudo de bom. Viva as praças do nosso país! Palmas aí, Isaura, para as praças. Olha, que lugar legal, simpático, é uma praça. A gente mora aqui em Brasília, pelo menos onde eu moro, no bairro, né, não tem muita praça, né? Na minha quadra, né, aqui em Brasília tem quadras, não tem uma praça na quadra. Mas perto, né, de onde eu moro, tem uma praça, mas o lugar simpático é bom, um banquinho ali debaixo de uma árvore, no final de tarde, para curtir a natureza, o ar puro. É muito legal, né, Raquel? É verdade, Adriano. Olha, lá perto de casa tem uma praça, tem parquinho para as crianças, tem quadra de esporte, tem aqueles equipamentos de ginástica, né? Tem também praça de skate e tem uma área bem arborizada para o pessoal sentar. Olha, super movimentada essa praça, é uma maravilha. Desde que os meninos são pequenos, a gente sempre vai à praça. Eles antigamente iam para o parquinho, né? Para brincar com todos aqueles materiais de areia ali, né? E hoje em dia vão para praticar esporte, para andar de bicicleta. É muito saudável, muito gostoso realmente frequentar a praça. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos.
Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Você já ouviu falar em precatórios? De vez em quando esse termo aparece no noticiário econômico, quando se fala em contas públicas. Afinal, eles representam um gasto relevante dos governos. Mas e se eu te disser que é possível investir através de precatórios? Sim, é possível investir nisso. Mas antes de investir, você sabe que aqui no Pé de Meia a gente explica tudinho para você saber se vale a pena. Então primeiro vamos saber que bicho é esse. Precatórios são dívidas de governos federal, estadual ou municipal com pessoas físicas ou empresas. Eles são emitidos quando alguém entra com uma ação contra o governo e recebe uma decisão favorável da justiça e não cabem mais recursos. Ou seja, é uma dívida reconhecida do governo. No entanto, o governo não paga imediatamente essa dívida, mas sim emite esse título que nada mais é do que uma promessa de pagamento futuro. Vamos imaginar que você ou a sua empresa ganhou um processo contra o governo e recebeu um precatório. Você tem na mão uma promessa de pagamento reconhecida, mas não dá para saber quando você vai receber. E você precisa do dinheiro logo. Como é que você faz? Nesse caso, você pode vender o precatório a algum investidor. Esse investidor antecipa o pagamento para você mediante uma taxa de desconto. Aí você pode me perguntar, o que o investidor ganha com isso? Ele ganha de duas maneiras. Em primeiro lugar, com essa taxa de desconto na hora da compra. E em segundo, o valor do precatório ele é atualizado pelo governo. Então o investidor receberá no futuro também essa atualização. É como se fosse uma mistura entre título pré e título pós-fixado. E para qual tipo de investidor o precatório é indicado? Saiba que esse investimento é considerado um investimento alternativo. Então, ele não pode ser um pedaço muito grande da sua carteira. E aqui é preciso fazer um alerta. O investidor precisa ter consciência de que esses ativos eles vão ficar meio que travados por algum tempo. Ou seja, você não vai ter liquidez imediata, acesso ao dinheiro na hora que você quiser. Isso porque, uma vez que o investidor adquire um precatório, pode ser difícil encontrar uma pessoa disposta a comprá-lo. Por isso, uma questão importante antes de investir em precatório é observar os prazos estimados e casar esses prazos com seus objetivos financeiros. E por falar em prazo, o prazo aqui é uma estimativa, viu? Essa é uma diferença muito importante quando comparado a outros ativos de renda fixa. Enquanto os títulos do Tesouro Direto, CDBs ou LCIs, por exemplo, têm prazos de vencimento definidos, a data em que o dinheiro investido mais os juros acumulados é depositado automaticamente na sua conta, os precatórios eles têm um prazo estimado. Não dá para cravar o dia do retorno do seu investimento, que no caso seria o dia do pagamento do precatório. Nesse caso do precatório, você não está emprestando dinheiro para alguém, você está comprando um ativo recebível. Quem vai pagar os valores no futuro é um governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Ao invés de te dar uma data exata, o governo te coloca numa fila. E como qualquer fila, meu amigo, ela às vezes anda um pouco mais rápido e às vezes um pouco mais devagar. É por isso que as empresas e especialistas que vendem precatórios fazem uma estimativa de quando chegará o momento da fila em que o precatório será pago. Mas isso não é escrito em pedra. O governo pode antecipar ou pode atrasar esse prazo. E quais os riscos de quem investe em precatórios? Bom, se você já está acostumado com a renda fixa, você deve conhecer o conceito do risco de crédito. É o risco de a empresa ou instituição financeira para quem se empresta o dinheiro não devolver esse dinheiro. No caso dos precatórios, quem deve é o governo. Portanto, o risco do crédito é considerado baixo. Por outro lado, há outros riscos, como os riscos jurídicos. O investidor deve avaliar com cuidado o processo que gerou o precatório que ele está comprando e quem é o vendedor. E tem imposto? Tem.
Quem compra ou vende um precatório precisa incluir essa transação na declaração do imposto de renda, informando o valor da aquisição. A alíquota a ser paga vai depender do tipo de precatório. Agora, o meu mantra quando se trata de investimentos. Antes de começar a pensar em precatórios, existe um investimento obrigatório que precisa ser feito antes. Qual é? Isso, a famosa reserva de emergência. O ouvinte do Pé de Meia já aprendeu que a reserva é o primeiro investimento que todo mundo deveria ter. E quando alguém está construindo a sua reserva de emergência, não adianta ele pensar em outra coisa. Agora, concluída essa reserva de emergência, aí sim, o investidor deve começar a pensar em diversificar sua carteira com outros tipos de ativos, incluindo aqueles alternativos como o nosso precatório de hoje. Então, quando você vir algum anúncio de gente se oferecendo para comprar ou negociar precatório, você já sabe do que se trata. Reflita se esse investimento faz sentido para o seu portfólio. Por hoje é só. Lembrando que você também pode ouvir o Pé de Meia na página da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio ou em podcast no seu agregador de podcasts preferido. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Agenda do Senado. Abrindo a agenda, a Comissão de Serviços de Infraestrutura se reúne daqui a pouco às 9 horas da manhã, horário de Brasília, para votar o projeto que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. Às 10 horas tem reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Assuntos Econômicos deve concluir hoje a votação da proposta que torna permanente o Fundo Garantidor do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Os senadores podem votar ainda projeto de lei que isenta do imposto de renda pessoas com doenças graves ou que tenham dependente nessa condição. Outra proposta que pode ser votada condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos à adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. Também está na pauta iniciativa com o objetivo de garantir cestas básicas para a rede de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A comissão analisa ainda requerimento para ouvir o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre o programa Pé de Meia. Tá aí, muito obrigado ao Bruno Lourenço falando das atividades da Comissão de Assuntos Econômicos. E a Comissão de Assuntos Econômicos volta a se reunir às 14h para debater em audiência pública o projeto que prevê a remissão de dívidas relativas à contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br. Alisson, você pode explicar para a gente como funciona cada um desses canais? A primeira delas é a ideia legislativa, que é o espaço onde o cidadão pode apresentar sua sugestão para a criação de uma nova lei. Então, qualquer cidadão, a partir de 12 anos, pode apresentar suas ideias, tanto pela internet como pelo 0800 do Senado também. E as ideias pela internet, elas podem ser enviadas por texto, que é a forma mais comum, mas também o cidadão que é surdo, ele pode gravar um vídeo em Libras e nos enviar somente o link desse vídeo para que possamos traduzir o vídeo para o português e publicarmos o texto no site. E quando recebemos essas ideias, nós avaliamos todas elas, verificamos se elas não ferem cláusulas pétreas da Constituição, principalmente, e se elas estiverem ok, elas são publicadas no portal para receber apoio de outras pessoas. E se essas ideias que estão publicadas recebem apoio de 20 mil pessoas, elas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para que nessa comissão os senadores possam avaliar essa ideia e decidir se vão transformá-la em projeto de lei ou não. Mas as ideias com menos de 20 mil apoios também podem ser transformadas em projetos de lei, sendo adotadas por senadores. Porque os senadores eles podem se inspirar nas ideias que são publicadas no portal
e apresentar projetos de sua autoria, e isso já tem acontecido de forma até mais frequente. Nós temos também os eventos interativos, que é a ferramenta onde o cidadão pode participar das audiências públicas, sabatinas e outros eventos que acontecem no Senado. E essa participação, ela significa que o cidadão pode mandar perguntas e comentários para essas audiências, né, para todas as audiências que acontecem no Senado. E essas perguntas, elas são encaminhadas para os senadores, e os senadores, na maioria dos eventos, leem perguntas da população, que são respondidas pelos próprios senadores ou pelos convidados ou autoridades convidadas nessas audiências. Os especialistas que participam dessas audiências respondem esses questionamentos do cidadão, né? Nós disponibilizamos declaração de participação para todas as pessoas que participam dos eventos, e também nós damos o feedback para os participantes quando as perguntas são lidas ou respondidas. Lá na página dos eventos, nós vinculamos cada pergunta ao momento do vídeo em que a pergunta foi lida ou respondida. Isso é bem legal para o cidadão saber o que aconteceu com a sua participação, né? E por último, nós temos a consulta pública, que é o espaço onde o cidadão pode votar sobre todas as proposições, votar em todas as proposições que tramitam no Senado, dizendo se ele é a favor ou contra cada uma dessas proposições, né? Essa ferramenta, ela é a mais utilizada, né? Nós já tivemos aí, só nesse ano, mais de 1 milhão e 100 mil votos registrados nessa ferramenta, e as pessoas podem votar sobre as proposições desde o início até o fim da tramitação de todos os projetos. Entendi, Alisson. Assim, só para o ouvinte entender, esse voto que ele dá, por exemplo, em cada projeto que está em análise no Senado, não vincula a decisão do senador, não. É a opinião do cidadão. O senador vai decidir, vai votar da forma que ele achar melhor. É exatamente. A consulta pública serve como um termômetro para os senadores, né? É um espaço que foi criado por resolução para que o cidadão possa se manifestar sobre as proposições. Mas a votação, ela não vincula a decisão dos senadores. Os senadores vão votar, cada um conforme o seu próprio entendimento, mas a votação popular, de certa forma, serve como um termômetro para os senadores saberem se a população é favorável ou contrária a esses projetos, né? E também é uma ferramenta fácil de ser utilizada e que pode, assim, extrair um pouco da opinião do público, né? E agora vamos falar daquela primeira ferramenta que você mencionou, que são as ideias legislativas, né? O próprio internauta pode sugerir uma espécie de um projeto de lei e, se tiver o apoiamento mínimo de 20 mil pessoas, essa ideia é transformada em sugestão legislativa, não é isso? Exatamente. Quantas ideias foram apresentadas nesse primeiro semestre de 2024, Alisson? Nesse primeiro semestre nós já recebemos mais de 5.500 ideias, né? Que foram apresentadas por mais de 3 mil pessoas. Algumas pessoas mandam mais de uma ideia, né? E dessas ideias que foram apresentadas, dessas mais de 5 mil ideias, 5 delas tiveram mais de 20 mil apoios. Assim, a quantidade de ideias que consegue alcançar os 20 mil apoios não é tão grande, porque é um número que depende de um grande compartilhamento, né, um impulsionamento ali do próprio autor e dos apoiadores. Então, apenas 5 dessas ideias chegaram a 20 mil apoios esse ano. Quando a ideia é encaminhada para a CDH com 20 mil apoios, aí ela é transformada formalmente em uma sugestão legislativa, que é o termo regimental dado para essa proposta que vem da sociedade, né? Então, a CDH, ela vai avaliar essa sugestão legislativa, que é uma ideia com 20 mil apoios. E aí, se a CDH aprovar essa sugestão é transformada em projeto de lei da comissão. Exatamente. Agora, Alisson, você disse que alguns senadores também, mesmo a ideia não alcançando o apoiamento de 20 mil internautas, né, o apoiamento mínimo, alguns senadores se inspiram nessas ideias e apresentam projetos de lei. Você pode dar exemplificar para a gente aqui algum assunto que foi transformado pelo senador em projeto de lei por conta própria? Sim, nós tivemos ideias recebidas que foram cadastradas por telefone,
que viraram projetos de lei, né? Cito aqui como exemplo uma que trata sobre o tamanho da letra da data de validade nas caixas de remédio. É uma ideia que foi apresentada por um senhor aposentado de mais de 80 anos. A ideia não recebeu nenhum apoio, mas foi transformada em projeto de lei. Tivemos ideias tratando sobre Libras, 3 ideias tratando sobre Libras que viraram projetos de lei, todas foram adotadas, né, com poucos apoios, mas foram adotadas e transformadas em projetos de lei, e até uma foi em proposta de emenda à Constituição também. E outras ideias de outras áreas, na realidade de Libras foram 4 ideias adotadas, só tratando sobre Libras. Alisson, agora vamos falar sobre o Oficina Legislativa, né, que essa aproximação do Senado com as escolas. Como é que está essa ferramenta? Minha oficina está crescendo, né, está se consolidando aí como um projeto sendo utilizado pelos professores do país inteiro, né? Nós já temos aí mais de 1.500 professores cadastrados em todos os estados já do país. Nesse ano nós já foram mais de 200 professores cadastrados e nós temos recebido agora cada vez mais ideias que são elaboradas em oficinas, né, realizadas em instituições de educação básica, ensino superior, ensino técnico também. Foram mais de 500 ideias somente esse ano. E no total, desde o início desse projeto, esse projeto foi lançado em 2020, mas no início ele foi basicamente lançado só para ser lançado, porque as escolas estavam fechadas, né? Então ele começou a funcionar mesmo ali em 2021, mais para 2022 mesmo. Então nós já recebemos mais de 2.300 ideias de estudantes elaboradas em oficinas, né? E agora, cada vez mais, temos visto ideias sendo enviadas de faculdade, né, que nós temos apresentado esse projeto para as universidades federais, já falamos com algumas dezenas de universidades federais no país, e muitas escolas também participando do país inteiro, né, que os professores conhecem o projeto, já acessam o material e realizam a atividade com seus alunos sem nenhuma dificuldade, porque o material é muito fácil de ser compreendido pelos professores e pelos alunos, e a atividade é fácil de ser reproduzida em sala de aula, sem necessidade de um auxílio da nossa parte, né? Alisson, muito obrigado aí pelas informações, parabéns aí pelo pessoal do E-Cidadania, né, porque vem aumentando cada vez mais a participação, isso significa que vocês têm feito a divulgação e as pessoas estão interessadas também em participar ativamente aqui dos trabalhos do Senado. Viu? Obrigado aí por tudo, um abraço, sucesso para você. Tá certo, Alexandre, muito obrigado, um grande abraço.